Bem, gostei de mais um vídeo e hoje eu tô com uma roupa assim, porque é naquele dia, gente. Ontem, eu tô, como eu avisei no vídeo de ontem, tá, gente? Eu irei tentar ontem. Peguei uma caixinha de creme de leite e peguei aqui, gente, um suco de sabor morango, tá, gente? Porque eu gosto de morango. Gente, eu não vou bater na batedeira, tá, gente? Porque senão eu ia ter que pedir a perdão da minha avó. Eu bater na mão pra ficar tipo um creme, tá, gente? De chantilly. Mas, gente, eu vou aqui. Gente, eu tô cortando já na boca mesmo, né? Então, eu não sei se eu vou usar o creme de leite todo, tá? Mas, gente, se eu vou botar o creme de leite até tampar o fundo, tá? Eu vou mostrando aqui pra vocês. Aqui, gente. Só até tampar o fundo mesmo, gente. Não bota o suco agora, né? Vou botar mais aqui mais um pouquinho. Se boa, você pode botar com soro mesmo. E eu vou ficar aqui batendo, tá, gente? Na mão. Mas vocês podem, tá, gente? Bater. Bater na... Gente, eu aconselho vocês baterem, tá, gente? Numa batedeira. Ou baterem na mão mesmo. Que vai demorar, né? Mas... E coisada, gente, ou botar no pote maior, tá, gente? Eu ia botar no pote maior, só que eu não quis, né, gente? Mas tudo bem. Eu vou aqui bater, tá, gente? Quando tiver já bem, ó, no ponto de creme, eu vou dar aqui pra vocês, pra botar o suco. Gente, tô aqui batendo. Ele fica igual tipo um chantilly, só que mais durinho, assim, sabe, tá, gente? Ó, o meu querido é daquela hora que eu comecei a bater, tá? É porque eu despausei só pra dizer isso mesmo. Aí eu vou ficar aqui, tá, gente, batendo. Eu vou ficar aqui, gente, batendo. Quando chegar no ponto exato, gente, que é provável que eu demore muito, eu venho aqui e mostro pra vocês, tá, gente? E se virar, gente, é uma coisa, eu boto, eu só usando metade, tá, gente, da caixinha de leite, que vem 200, eu usei 100 gramas, tá? E eu vou aqui com vocês. Gente, tá quase, tá, gente? Mas tá assim, gente, meio líquido, tá, gente? Mas tá quase pegando o ponto, tá, gente? Eu tô quase desistindo de bater na mão. Mas eu fico aqui batendo, tá, gente? Porque do homem que ele fez ficou assim, gente, com espuma. Aí eu vou ficar aqui batendo, tá, gente? Já tá quase no ponto, ó. Entendeu? Ele vai ficar aqui, ó, saindo, ó. Já tá saindo, só que ainda não tá no ponto, tá, gente? Ele fica bem, né? Bem cremosinho, tá, gente? Já tá ficando já no ponto. Quase, né? Pensei que tinha uma pessoa ali, só que não tinha. Gente, tô quase... Gente, você bate no liquidificador, mas... ou você bate aqui na mão, tá, gente? Com isso, num pote. Ou você pode bater na batedeira, tá, gente? Mas eu fico aqui misturando já logo. Gente, eu batendo assim, tá, gente? Gente, quando eu vou aqui batendo, eu vou falar aqui pra vocês. Gente, é uma coisa boa que é bom com creme de leite. Goiabada, tá, gente? Fica delicioso com goiabada. Creme de leite com goiabada, gente. Fica muito bom. Ou goiabada com leite em pó, tá, gente? Ou com leite ninho. Gente, olha como tá ficando, tá, gente? Já tá quase no ponto, tá, gente? De pegar. Ele fica, assim, gente, com espuminha mesmo. Tá, gente? Cheio de leite condensado. Ele fica aqui. Então, eu vou ficar aqui batendo. Então, gente, esse negócio aqui, quando tiver já no ponto, eu vou dar aqui com vocês, gente. No ponto mesmo. Gente, não tá dando, gente. Eu tô aqui batendo, gente. Já faz um tempão, já uns 10 minutos. Você tá ficando assim, né? No meu espuma, eu vou bater no liquidificador, tá, gente? Se no liquidificador bater e der certo, eu boto o restinho da caixinha de creme de leite e volto com vocês. Gente, eu bati no liquidificador, só que ele tá ficando mais líquido, tá, gente? Ele ficou voltando mais líquido, como se fosse virando leite. Aí, gente, eu adicionei aqui o resto do creme de leite. E, gente, eu vou fazer o quê? Aqui na receita dizia que era botar 2 caixinhas de creme de leite, só que eu não vou botar 2 caixinhas, tá? Gente, eu vou botar aqui o suco e vou deixar congelar, tipo, assim, pra ficar tipo um sorvete.
Só que, gente, eu vou ter que, né, fazer isso, porque se eu ficar aqui, né, batendo na mão, não vai dar certo. Até que vai dar certo, só que vai demorar muito, entendeu? Eu vou ter que ficar aqui batendo assim, ó, entendeu? E batendo, vai dar 10 horas da noite, gente. Que na hora do vídeo que eu tô gravando, eu comecei a gravar 8 e... faz uns 5 minutos, tá, gente? Comecei a gravar umas 8h58. Eu comecei a gravar, tá? Já tô aqui, ó, batendo. Aí eu vou ter que ficar batendo. Aí vai chegar até 10 horas da noite e eu vou estar aqui, ó, batendo. Já é 9h03. Ó, vou ficar aqui batendo não, né, gente? Aí eu vou adicionar o suco, tá, gente? Mesmo que não vire o creme, eu vou pelo menos adicionar o suco. Era você fazer gelatina, que aí ia dar certo, né, gente? Eu vou... porque... Ai, peraí que o vento, né? Tem nunca. Porque ia virar uma gelatina, entendeu, gente? Tipo um mousse. Ó, hoje ele tá ficando mais cremoso aí. Ó, agora que ele tá ficando mais cremoso. Olha, gente, olha. Ele ficou mais cremoso aí. É porque eu não fiz isso antes, agora eu me estressei já. Olha, gente. Cheirosinho. Ele porque eu não fiz isso antes, aí ele fiquei me matando no liquidificador. Enquanto a gente aí virou. O que eu tava esperando, deixa eu ver. Gente, faça, gente, que ficou uma delícia. Gente, você pega, vai botar nos potinhos e vai virar, gente, a receita, tá? Tá muito nojento. Mas eu ponho de pó, porque ele tá tipo assim, sabe? Um geladinho. Hoje tá muito bom, tá? Muito bom. Façam em casa, tá, gente? Eu recomendo. Recomendo. Nossa, gente, ainda bem que eu botei agora, porque senão eu ia deixar o creme, gente. Eu ia botar o creme no congelador pra esperar até dar uma congeladinha, tá, gente? Ó. Gente, você bota no pote, ou você pode comer assim. Gente, virou tipo um Danone, tá? Mas não é um Danone. Ele é tipo, ele é um mousse, tá, gente? Um mousse, só de 2 ingredientes. Não, ele fica assim cremoso, ele vai ficar mais cremosinho ainda. Só que, gente, ó, ele ficou assim, ó. Mas que não... Peraí. Ele tá muito bom. Tá, gente? Ele tá docinho. Você pode adicionar, tá, gente, de outro sabor também. Ele tá... Quanto mais você mexe, vai ficando assim, gente, mais ou menos durinho. E, gente, eu vou deixar nesse pote mesmo. Vou procurar um prato, vou botar aqui em cima, porque aqui esse pote não tem tampa. E vou botar um prato e vou deixar na geladeira, no congelador, tá? E quando você vai congelando, o suco acho que sobe, né? Com a água, não sei direito. Mas, gente, como aqui é creme de leite, ele não vai, o negócio não vai subir, tá, gente? Essa é pra prevalecer mesmo, porque quando ele congela, ele tira um pouquinho do gosto, entendeu? Aí eu tô botando mais até ficar um gostinho meio forte. Ó, gente, ele vai ficar assim, tá, gente? Aí você bota no congelador por umas 2 horas mais ou menos e ele vai estar pronto, tá, gente? Ele é tipo um sorvete mousse, tá, gente? Ó.
Ele fica assim, tá, gente? Muito bom. Recomendo, tá? Mas então, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado, gente. Se vocês gostaram dessa receita, gente, que tá muito boa. Deixe seu like, se inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo. E compartilhe nas redes sociais, tá, gente? Ele ficou assim. Entendeu, gente? Ele ficou um creme. Gente, ficou muito bom, tá, gente? Recomendo pra vocês fazerem. Você pode fazer de qualquer sabor, tá, gente? Lembrando que a receita diz que é 2 caixas de creme de leite. Só que aí, gente, é pra render mais, entendeu? Se for um pacote desse inteiro. Só que a gente aqui, gente, eu vou ter metade. 70%, tá, gente? Desse pacotinho aqui. Esse negócio. Pra, né, gente? Pra valer o gosto. Tá, gente, recomendo muito pra vocês. Você bota no congelador por 2 horas ou na geladeira, tá, gente? Tanto faz. Mas, então, gente, espero que vocês tenham gostado e tchau. Você pode botar, gente, enfeite essas coisas. Mas vai ao gosto de vocês.